Olá, continuando a compreensão do símbolo do Yin Yang. Vamos lá. Então, até aqui nós desenvolvemos o símbolo dos 4 elementos, que são 4 triângulos. Os triângulos são símbolos da Trindade, que podem ser vistos como símbolo do espírito compreendido, mas a gente precisa trazê-lo para o nosso corpo agora, para a nossa realização. Quando nós encontramos os 4 elementos, nós encontramos os 3 eixos da polaridade Yin e os 3 eixos da polaridade Yang. Agora nós precisamos pegar os 3 eixos de cada uma das polaridades e começar a misturá-los. Então nós vamos pegar o eixo cardinal do elemento água e terra, que é o eixo da vida, que é o eixo de Câncer e Capricórnio. E nós vamos pegar o eixo cardinal de fogo e ar, que é o eixo do relacionamento, que é o eixo de Áries e Libra. Com isso nós encontramos a cruz cardinal. Quando nós falamos da cruz, nós falamos da crucificação do elemento na nossa matéria. Quando nós falamos da cruz, nós estamos falando da materialização, da concretização, da conscientização dos elementos e dos signos. Então aqui nós temos o eixo do relacionamento e o eixo da vida. Aqui a gente vai encontrar as 2 polaridades e os 4 conflitos naturais. Os conflitos naturais podem ser traduzidos na astrologia como as quadraturas. As quadraturas recebem o símbolo do quadrado. Então, na vida de todos nós existirá esses conflitos naturais. São conflitos arquetípicos, inerentes a todos nós. Por exemplo, Áries e Câncer vai representar um conflito natural. Enquanto Áries vai nos levar para a nossa identidade pessoal, Câncer vai nos manter na nossa família. Então existe um conflito. Câncer e Libra vai representar um outro conflito natural, representando que um lado a gente vai querer se manter em família, o outro lado vai nos levar para os relacionamentos com outras pessoas de outras famílias. Existe um conflito natural entre Libra e Capricórnio que vai representar os conflitos entre os nossos relacionamentos e a nossa profissão. Existe um conflito natural entre Capricórnio e Áries, que vai representar o conflito entre as figuras de autoridade dentro da nossa profissão e a nossa vontade pessoal. A gente tem aqui a cruz cardinal. Cada um desses 4 signos puxará para um lado. Então assim a gente vai passando pelos desafios da vida. Você vai se manter em família ou você vai defender a sua individualidade? Você vai defender a sua individualidade ou você vai ceder dentro do relacionamento? Você vai ouvir o seu relacionamento ou você vai focar na sua profissão? Dá para poder conciliar, mas são conflitos naturais. À medida que a gente vai passando por isso, a gente vai de fato concretizando parte dos 4 elementos, apenas a face cardinal deles. Quando nós vamos para a cruz fixa, nós encontramos o eixo do poder, com Touro e Escorpião, e o eixo do ser humano com Aquário e Leão. Então, novamente, nós encontramos os conflitos naturais aqui. Touro vai te levar para a necessidade da segurança material, para poder você se manter seguro e fixo naquilo que você constrói. Isso te levará para um conflito natural com o leão, que representará aquele seu lado que vai te dizer que você vive apenas uma vez. Então não tem por que ficar mantendo as coisas por muito tempo, não tem por que guardar dinheiro. Conflitos. Alguns lidam bem com isso, outros não. Quando a gente pega essa necessidade de manter o seu brilho e de viver apenas uma vez, a partir da busca pela alegria representada por Leão, a gente encontra um conflito natural com Escorpião. Escorpião vai te lembrar que a vida também é sombria, vai te lembrar que nem tudo é luz, vai te lembrar que nem tudo é alegria. Então aqui existe um outro conflito. Da mesma forma, a pessoa precisa entender que a vida não é apenas tristeza, não é apenas ódio, não é apenas rancor, e precisa levar em conta também o brilho da luz que ele carrega dentro de si. Quando a gente encontra Escorpião e Aquário, nós encontramos outro conflito natural. Enquanto Escorpião vai nos lembrar da transitoriedade da vida, da morte e do fim das coisas, Aquário vai nos levar ao progresso, à comunhão, à tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, a gente vai criar coisas sempre inovadoras para a nossa vida, enquanto o Escorpião está lembrando que as coisas acabam e todo mundo morre, por mais que a tecnologia seja avançada, o fim de todos é o mesmo. Então observe como são questões arquetípicas. Todos nós vamos passar por essas questões e para alguns será mais difícil, para outros nem tanto. Algum desses pontos pode ser mais desafiador
na vida de cada um, e isso é visto no mapa. E entre Aquário e Touro nós encontramos também um outro conflito natural que vai representar, enquanto o Aquário vai buscar o progresso, a tecnologia, o avanço, Touro vai representar a necessidade do cuidado com o dinheiro, da manutenção da vida, do cuidado com o corpo, onde por mais que o ser humano crie e desenvolva uma alta tecnologia, uma alta inteligência artificial, o corpo ainda é orgânico. A gente ainda precisa comer, a gente ainda precisa se cuidar. Então, outro conflito natural. Feito isso, nós desenvolvemos a cruz fixa. Aqui a gente vai pegar os 4 elementos, onde cada uma dessas pontas vai querer nos manter numa direção. Então, o nosso ego, de alguma forma, vai sendo relativizado. E quando nós vamos para a cruz mutável, nós encontramos o eixo do conhecimento, com Gêmeos e Sagitário, e nós encontramos o eixo da purificação, com Virgem e Peixes. Então, aqui, novamente, a gente encontra os conflitos naturais. O eixo mutável vai nos levar para o dilema entre espiritualidade e racionalidade. Enquanto Gêmeos vai nos levar à curiosidade, ao aprendizado de sempre coisas novas, Virgem vai estar mais preocupado com o aprimoramento daquilo que já sabe. Então você tem a teoria, você aplica a teoria e vê o seu funcionamento e o seu melhoramento. Gêmeos vai nos levar à quantidade, Virgem vai nos levar à qualidade. Os dois são importantes. Quando nós encontramos Virgem e Sagitário, mais um conflito natural. Virgem vai estar preocupado com os detalhes das coisas, com o aprimoramento daquilo que às vezes é pequeno no nosso dia a dia. Sagitário vai nos levar para a expansão de consciência, para um estudo superior, para uma viagem, para você sair dos detalhes. Virgem é o microscópio, Sagitário é o telescópio. Os dois são importantes. Entre Sagitário e Peixes nós encontramos mais um conflito natural. Enquanto Sagitário vai nos levar a toda essa expansão, essa busca, essa aventura da vida, Peixes vai nos levar e nos lembrar da necessidade de você não fazer tantas coisas assim, porque também você estará sendo guiado pela vida. Mais um conflito. Enquanto Sagitário vai te levar à necessidade de você buscar a sua verdade, Peixes vai te lembrar da necessidade da contemplação de todas as verdades. E enquanto Peixes vai representar que todas as verdades devem ser incluídas, Gêmeos vai estar buscando o discernimento, o que é o que. Então, enquanto Peixes vai representar o signo onde tudo está diluído, Gêmeos vai representar o signo da dualidade. Tudo bem que tudo está diluído, mas o que é o que? Como que eu vou catalogar todas as coisas? Como eu vou dar nome às coisas? Mais um conflito natural. Então, na cruz mutável, nós desenvolvemos a necessidade da racionalização dos estudos, do desenvolvimento prático da nossa inteligência e da nossa razão, junto também da necessidade da busca por questões maiores e às vezes incompreensíveis. Nem muito para um lado, nem muito para o outro, sempre buscando o equilíbrio. Feito isso, nós desenvolvemos a cruz mutável, que vai nos trazer a capacidade de diluir e entender que a vida tem fins, que a vida tem outras direções o tempo todo. Então, enquanto o círculo vai representar o símbolo do tudo e do nada, do espírito imanifesto, do espírito incompreendido, o triângulo vai representar o símbolo dos 4 elementos, que é traduzido como o espírito compreendido, e o quadrado vai representar a conscientização e a vivência dos 4 elementos e dos 12 signos na nossa vida. O quadrado pode ser entendido como símbolo do espírito manifesto. O quadrado é símbolo da ordem, o quadrado é símbolo da matéria. O quadrado é símbolo de tudo aquilo que estava criado um dia, concretizado na nossa vida. Para isso, a gente precisa desenvolver os 4 elementos e a cruz mutável, fixa e cardinal. Quando nós pegamos os 3 quadrados da cruz cardinal, da cruz fixa e da cruz mutável e juntamos, nós encontramos um símbolo de 12 lados, uma estrela de 12 lados, que pode ser traduzida como os 12 signos. Então aqui, a partir dos 3 quadrados, nós desenvolvemos os 12 signos. Porém, até aqui a gente entendeu que são 6 eixos. Ou seja, dessa estrela de 12 pontas, nós conseguimos reduzi-la a uma estrela de 6 pontas. Onde nós encontramos a estrela de 6 pontas, nós encontramos o hexagrama. Quando nós juntamos os 4 triângulos dos 4 elementos, nós encontramos também a estrela de 6 pontas.
Então, enquanto o círculo é o símbolo do espírito imanifesto, o triângulo é o símbolo do espírito compreendido, o quadrado é o símbolo do espírito manifesto e o hexagrama é o símbolo do espírito equilibrado. No hexagrama nós encontramos a harmonia. E o hexagrama pode ser traduzido como assim acima como abaixo, assim dentro como fora, o céu e a terra, o homem e Deus, o corpo e o espírito, o ego e o self, o eu inferior e o eu superior, a criatura e o criador, o yin e o yang. Então a gente saiu do círculo do yin yang, passou por todo esse circuito para poder chegar no hexagrama, que é a representação do mesmo círculo, porém de forma equilibrada, compreendida e manifesta na nossa vida. Quando nós pegamos o hexagrama e colocamos dentro do círculo, nós encontramos uma espécie de mapa astral. Então, quando você pega o seu mapa, você vai ver aquelas várias linhas dentro dele. Essas várias linhas dentro dele vai representar tudo isso que eu trouxe até aqui, porém de uma forma concentrada e extremamente particular no mapa de cada pessoa. Mais uma vez, isso nos leva à compreensão de que a astrologia não consegue se tornar uma ciência comprovada, porque cada mapa é uma estrutura completamente diferente, não havendo comparações entre eles. Então nós saímos do círculo, nós fomos para a polaridade do yin yang, nós fomos para o triângulo dos 4 elementos, nós fomos para o quadrado da cruz cardinal fixa e imutável, o que nos levou ao hexagrama, que é o símbolo do yin yang, mas agora de forma equilibrada e compreendida. Então assim nós desenvolvemos os 12 signos, os 4 elementos, as 2 polaridades e o yin yang por completo. Desenvolvendo os 4 elementos, nós conseguimos encontrar o contato com o self, o contato com o espírito, o contato com o sagrado, o contato com o 5º elemento. E o 5º elemento pode ser traduzido como quintessência, o éter, a pedra filosofal, o espírito, o self, a 5ª dimensão de consciência, do qual a gente pode traduzi-lo como o movimento ascendente. O movimento ascendente é quando você desenvolve a parte interna do seu mapa, quando você compreende, quando você manifesta o seu mapa. E isso vai representar o que o Jung chamou do processo de individuação. Você se torna um ser individuado. Você se torna um ser único depois de ter seguido todo o seu processo, toda a sua jornada de alma. Quando você completa o seu círculo, você consegue se mover a partir do seu signo ascendente. E aí você faz movimentos na sua vida de forma ascendente. Você ascende, você traz o sagrado para o seu corpo e cria. Para uma compreensão maior e posterior de tudo isso, o que acontece depois de tudo isso, eu indico a vocês a leitura do Paradigma do Sentido, escrito por Cavalier. A partir da leitura do Paradigma do Sentido, vocês conseguirão compreender o que significa o movimento ascendente, a quintessência, o 5º elemento, a 5ª dimensão de consciência. De forma breve, ele retrata aqui no Paradigma do Sentido que na 5ª dimensão de consciência, o principal arquétipo é o arquétipo do instinto, do qual nós podemos traduzi-lo de forma astrológica como Lilith. Durante a nossa jornada de desenvolvimento dos 12 signos e dos 4 elementos, nós vamos passando por uma sublimação do nosso instinto. O nosso instinto pode ser compreendido como a nossa força animal. Se a gente for viver apenas suprindo instintos, a gente vai viver de uma forma muito mais inconsciente. Então, à medida que a gente vai suprimindo e espiritualizando esse instinto, a gente vai desenvolvendo uma visão dos arquétipos. A gente vai desenvolvendo uma compreensão e uma vivência dos arquétipos. Então nós saímos do instinto e vamos para o arquétipo, a partir da frustração dos instintos e a partir da compreensão e da vivência dos arquétipos. Então se trata de todo um processo que pode ser traduzido de várias formas. O Jung chamou de processo de individuação, nós podemos chamar de caminho da humanização, nós podemos chamar de deserto da alma, nós podemos chamar de despertar espiritual, que é constante e contínuo. Para poder a gente compreender e realmente vivenciar tudo isso, a gente precisa primeiro dos estudos e, consequentemente, da vivência de tudo isso. Eu não poderia falar desses temas no início da nossa jornada porque ficaria extremamente complexo, mais do que já é.
Então, cada signo pode e deve ser visto como uma gigantesca dimensão da nossa consciência. Por isso que eu digo e sempre vou dizer que uma pessoa não é um signo, porque nós somos todos eles. Nós precisamos desenvolver todos eles se nós quisermos realmente desenvolver uma capacidade inerente a todo ser humano.